Olá pessoal, continuando aí as nossas aulas, né? Hoje com a nossa 12ª aula. Concluímos aí na aula anterior, né? As funções elementares e a gente passa agora a pensar no nosso capítulo 6º, que é, né, a integração complexa, né? Então, a partir desse momento a gente inicia aqui o conteúdo da terceira prova, né? E estamos interessados em descobrir o que poderia vir a ser o conceito de integral quando se trata de funções complexas, né? A gente já aprendeu a fazer isso em várias situações, né? Integral de Riemann lá no cálculo 1, integral dupla, tripla no cálculo 3, integral de superfície, integral de linha, né? E agora, não poderia ser diferente, né? A gente vai passar a tentar aqui descobrir o que poderia vir a ser, o que vem a ser o conceito de integral de funções complexas, né? Integração complexa. Para a gente começar, eu peço que assim observemos o seguinte: a função que está, né, que é do nosso interesse, né, que estará dentro das nossas integrais, são funções complexas. Então lembre-se que funções complexas são funções que têm o seu domínio complexo com imagem complexa, né? Eu coloquei aí o conjunto complexo todo dos dois lados, mas não é necessariamente assim, né? O domínio ele não precisa ser todo o conjunto complexo. Eu coloquei assim para efeito de simplicidade, mas o nosso domínio é um subconjunto dos números complexos. E aí, né, eu peço a vocês que se recordem lá da nossa primeira, segunda aula, que o nosso conjunto complexo ele nada mais é do que o R2, né, o plano, dotado de uma operação de multiplicação que antes não existia para os números, os pares ordenados, né, de dimensão 2. Né? Então alguém pegou o R2 e deu a ele uma multiplicação fechada. E aí esse conjunto ganhou o número de números complexos. Ok? E aí por que eu estou chamando a atenção para isso? Se você perceber que o conjunto C ele tem em sua natureza dimensão 2, então a nossa integral ela vem a ser nada mais, nada menos do que, vamos dizer assim, irmã, gêmea, ou cópia idêntica das nossas integrais de linha, tá bom? Professor, o senhor colocou um símbolo aí de igual. Na verdade, não é igual, ela é semelhante, ela é idêntica. E aí, é, 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 o seu conhecimento a respeito de integral de linha, que vocês aprenderam lá no cálculo 3, será de uma utilidade fantástica agora. Então, quem não aprendeu, aproveite para dar uma revisada. Eu vou iniciar, naturalmente, né, é, 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 falando sobre o integral de linha. Eu vou fazer aqui uma recuperação de como nasce a integral de linha e a partir daí eu defino o que vem a ser a integral complexa. Tá ok? Só que o que eu vou falar aqui não seria necessariamente uma revisão completa, uma revisão total. O livro faz essa revisão, então você não precisaria nem ir para um outro livro, né? Pega lá a parte sobre integral de linha real, né? E aí faz aqueles exercícios que ele propõe lá, que aí você vai ficar tinindo para o que a gente precisa no nosso conceito de integração complexa. Tudo bem? O que eu quero que você guarde agora nesse momento é que as nossas integrais complexas elas são uma outra roupagem para a integral de linha. Tá bom? Então, é, como é que nasce a integral de linha, né? A integral de linha, você começa imaginando aí, supondo que você tem uma função. Essa função ela é uma função definida em pontos do R2, ou seja, uma função de duas dimensões, né? Uma função, como é que a gente chama lá? Função de duas variáveis.
né? E a imagem também em R2. Cuidado que no curso de cálculo 3 você estuda dois momentos onde a imagem é um valor em R2, um número, um vetor, e também tem a situação em que a imagem é um número real. Então você tem duas integrais de linha, na verdade, lá no cálculo 3. Eu vou pegar aqui somente a que me interessa, que é a imagem vetor. Tá bom? Então nós temos uma função cujo domínio é duas dimensões e a imagem é duas dimensões. E aí, como vocês podem ver, a ideia de fazer um gráfico desse tipo de função ela é impossível. O que a gente faz é um remendo, né? Na verdade, chamar de remendo é um atrevimento. Mas é assim, a gente, como o domínio tem duas dimensões e a imagem tem duas dimensões, a gente vai sobrepor as duas coisas numa única representação. Então, eu coloquei aí, olha, o x0 e y0 faz parte do domínio, e aí eu calculo a função no x0 e y0. Isso me dá um vetor, e esse vetor vai ser desenhado no mesmo R2 que eu estou usando, onde está o x0 e y0, e aí eu ponho aonde essa seta, que seria o vetor? Eu ponho sobre o ponto x0 e y0. Então, juntos você tem aí o ponto e a sua imagem, tá bom? O ponto é a bolinha que está no pé da seta, né, de coordenadas x0 e y0, e a imagem é a seta, que começa em x0 e y0, e a direção e o sentido você vai obter quando você fizer o cálculo do valor de f de x0 e y0, a depender de como você definiu a sua função, né, de duas variáveis com imagem de duas variáveis, duas dimensões. Tá ok? Aí, bom, a notação é essa daí que está na tela, do seu lado esquerdo, né? F, definido no conjunto ômega, contido em R2, com imagem em R2. Tá ok? E aí, né, o passo seguinte, qual seria, né? Imagine uma curva que o traço dessa curva ele está totalmente contido no conjunto ômega, ou seja, no domínio da minha função f. Tá? Essa curva aí, você pode imaginar, já que a gente está imaginando que a nossa função ela vai ser, o desenho, o gráfico dela vai ser uma setazinha para cada ponto que eu calcular, então a interpretação que nós poderíamos dar para a função é que ela fosse um campo de vetores. E campo de vetores, por assim dizer, pode ser entendido como o fluxo. Um fluxo de alguma coisa. Um líquido, água, sangue, pasta, larva de um vulcão. Um fluxo. Tá certo? É assim que você pode interpretar momentaneamente ou que dá um sentido para a função f. Tá ok? E se você gostou dessa interpretação, a curva, que eu estou dando o nome ela de gama, ela poderia ser o caminho de um corpo sob a ação desse fluido, entendeu? Então você poderia imaginar assim, um barco que vai navegar, né, sobre a água, sobre esse fluxo, né, imagine que seja água, e a gente pode imaginar que a nossa integral, o problema que poderia ser a motivação para a gente seria como calcular o trabalho, né, o trabalho realizado pelo corpo, pelo objeto, ao se mover, né, sob a ação desse fluido. Tá ok? Essa é a interpretação que se faz para a integral de linha em funções de R2 para R2. Bacana? Então, né, lembrando do que a gente estudou lá atrás, né, quando a gente pensou nos caminhos e como parametrizar, então uma curva no plano, ela é representada por uma função cujo domínio é um intervalo, né, números reais no intervalo de A a B, né, e a imagem é o que a gente chama de traço, que é o desenho da curva. Tá ok? Então, para cada ponto
no intervalo AB, para cada valor, né? O intervalo AB, a variável a gente vai chamar de t. Acho que vocês se lembram disso, né? E para cada t entre A e B, você vai ter uma imagem sobre a minha curva, sendo o A o ponto inicial do meu t, né? Então, gama de A vai ser o ponto inicial da minha curva, e B, o ponto final do meu t, implica que gama de B será o ponto final da minha curva. Veja que a minha curva possui um sentido de percurso. Está indicada aí uma setinha no meio da curva, tá ok? E isso importa, viu? Isso influencia o sentido. Então, se você está navegando no rio, então faz diferença se você está indo ou se você está voltando, tá ok? Então, isso influencia. É importante que se guarde o sentido da curva. Show? Então, veja, para cada valor que você tiver entre A e B, vai ter uma respectiva imagem entre gama de A e gama de B sobre o traço da curva. Tá? Esse é o sentido da nossa parametrização. Isso a gente já viu lá atrás. Estamos aqui revendo novamente. Tá? E eu estou trazendo isso porque isso vai ser interessante na hora da gente tentar definir, criar, né, o conceito de integral de linha. Okay? Como é que a gente faz isso? Suponha que você tem uma partição do intervalo AB. O que é que vem a ser uma partição? Eu peguei o intervalo AB e dividi ele em vários pedacinhos. Esses pedacinhos não são necessariamente do mesmo tamanho, não precisam que sejam, mas você pode imaginar que seja. Não há necessidade de ser todos iguais, tá ok? E aí, né, eu estou dando um nome para cada um dos extremos, né? T0, T1, T2, T3 até Tn. Ou seja, o n aí define em quantos pedacinhos eu dividi o meu intervalo AB. Então isso aí é uma partição. Qual é o meu interesse? Né? Para cada um desses T's, eu vou calcular a sua imagem. E isso vai me dar vários pontos sobre a curva. Então, dada uma partição no intervalo AB, isso gera uma partição do gráfico da minha curva gama. Tá ok? E aí, como eu já falei, né, a motivação nossa é o cálculo de trabalho. Eu vou tentar calcular o trabalho. E aí você vai lembrar lá do segundo grau, tá? Perdão, agora não lembro agora não, tá? Eu tenho que dar nome para os bois ainda, né? Eu já ia colocando o meu carro na frente dos bois. A minha partição, eu preciso dar nomes para os intervalozinhos. Então, eu vou chamar de delta T1 o comprimento do intervalo que começa em T0 e vai até T1. E aí esse comprimento é o ponto da frente menos o de trás, ou seja, T1 menos T0. Eu vou chamar de delta T2 o intervalo que vai de T1 até T2, tá certo? E o comprimento vai ser T2 menos T1, e assim sucessivamente até chegar no enésimo. Eu vou fazer isso para cada um deles. E eu vou chamar de delta TK, né? O intervalo que vai de TK menos 1 até TK. E aí, óbvio que o meu K vai poder variar de 1 até N, como eu disse, são N intervalos, N subintervalos. Tá? Mais na frente, eu vou precisar me referir ao maior de todos, e aí eu vou chamar ele simplesmente de ΔT. Perceba que ΔT não tem índice, é só ΔT. E o que vem a ser ΔT é o maior entre os ΔTKs. Tá? Percorra todos de 1 até N, veja quem é o maior, então ΔT será esse valor aí. Show? Nos livros em geral, esse ΔT é o nome bonitinho, é a amplitude da partição. Não precisa se preocupar com isso não, tá bom? Eu só quero que vocês lembrem o que é ΔT1, ΔT2, ΔTK. Vamos precisar disso daqui a pouco. Tudo bem? Então, a gente precisa, né, a gente necessita, deseja calcular o trabalho que se realiza ao mover uma partícula, um objeto, um corpo, da posição que eu estou chamando aí de gama TK-1 até a posição gama de TK. Professor,
Por que o senhor está fazendo assim, em vez de pensar na curva toda, eu estou pensando num pedacinho? Eu estou dividindo meu problema em probleminha menor, tá? Porque né, a gente não sabe como fazer, não existe uma regra, como se calcula trabalho sobre uma curva, né? E força variável, né? A minha força aí não, a minha força é representada aí pelo campo F, né? Pela função F, e a gente não existe uma regra que diga como é que se faz isso, tá bom? Então, o que eu vou fazer eu vou imaginar um pedacinho pequenininho, né? O gama de tk-1, ele é obtido pela função gama como imagem do tk-1 no intervalo, né, AB. Pega o tk-1, calcula a imagem, você obtém o gama de tk-1. Idem para o gama de tk, tá ok? E aí, veja, vocês hão de se recordar, lá no segundo grau, era o que eu estava tentando dizer no slide anterior, dando os meus spoilers, é que vocês aprenderam lá no segundo grau que o trabalho ele pode ser calculado como produto interno. Isso é visto também em Física 1. Né? O produto interno entre a força e a distância. Né? A força é o vetor e a distância é o vetor. Né? Essas duas grandezas dadas como vetores. A força e a distância. Então, se você tem essas duas coisas, você pode calcular o produto interno e você terá o trabalho. Desde que, olha só, a minha força seja constante e esse deslocamento, o D, seja em linha reta. Né? Se o deslocamento for em linha reta e a força for constante, eu sei calcular trabalho. Não é assim? E aí isso responde o porquê de pegar a minha curva e dividir ela em pedacinhos. Por que eu vou fazer isso? Se você pegar a partição e os meus T's, os TKs, eles forem bem pertinho um do outro, significa que o gama, as imagens sobre a curva gama, serão também bem pertinho um do outro. E se forem bem pertinho um do outro, mas bem pertinho mesmo, a gente pode imaginar que o percurso que vai de gama de TK-1 até gama de TK, ele seja em linha reta. Aproximadamente em linha reta. Tá certo? E eu posso cometer outro abuso. Qual é? Eu posso imaginar também que a minha força, a função F, ela seja constante. Na verdade, ela não será. Mas, como a distância dos dois pontos é muito curtinha, você pode imaginar que o que mudou é muito pouco, de modo que eu possa considerar a função constante. Eu pego o valor ali no intervalo, em qualquer um, o início ou do final, um no meio, e imagino que a minha função foi aquele valor o tempo todo. Tá certo? Então veja, repetindo, eu vou imaginar que o percurso entre gama de TK-1 até gama de TK seja em linha reta, tá certo? E aí, se for em linha reta, o vetor D, eu estou chamando de DK, porque eu vou fazer isso para cada um dos subintervalos, vai ser o ponto final menos o ponto inicial, né? Assim que calcula vetor, né? A extremidade final menos a extremidade inicial. Então vai ficar gama de TK menos gama de TK menos 1. Lembre que gama de TK tem duas dimensões, gama de TK menos 1 tem duas dimensões, e quando você faz essa subtração, você vai ter um vetor, duas dimensões. Tá? E seguindo adiante, né, eu vou imaginar que entre esse percurso a minha força ela é aproximadamente constante. Vou calcular. E aí eu vou calcular. Você pode escolher qualquer um ponto entre o percurso que você está analisando. Eu vou pegar o ponto inicial, tk-1. Então eu vou pegar a minha função f e vou calcular ela no ponto gama de tk-1. Esse valor aí vai ser um vetor também. E eu vou considerar que ao percorrer esse trechinho, essa força não vai mudar muito. Tá? Isso é uma hipótese que eu não estou abusando muito, tá legal? Se o ponto for bem próximo, os dois extremos desse intervalo
forem bem curtinhos, né? Eu estou chamando de intervalo, mas são os arcos da curva, tá? É porque falar intervalo é mais simples. Então, eu posso admitir que essa função, essa força vai ser constante. Tá? Não é. Eu estou fazendo um abuso aí, eu estou cometendo uma aproximação. Dito isso, o meu trabalho, nesse pequeno trechinho aí, nesse arco, né, eu estou chamando de tal K, ele seria aproximadamente, veja que não é igual, é aproximadamente a força FK, produto interno com a distância dK, o deslocamento. Show? Então, isso é aproximadamente, tá legal? Então, uma observação que eu vou fazer antes de seguir adiante é o seguinte: a derivada da função gama, por definição, ela se dá através desse limite que está aí na sua tela, tá bom? Aí você faz o seguinte, olha, eu vou pegar essa definição e vou calcular no ponto tk-1, no valor de t, estou trocando o valor de t por tk-1, tá legal? Então aí vai ficar, né, e o delta t, eu vou considerar o intervalo que há entre tk-1 e o tk, que eu chamei de delta tk. Se você colocar isso na definição, vai ficar essa outra expressão que está aí na sua tela, tá bom? E se eu retirar esse limite que está aí, veja, essa expressão é uma igualdade, ela tem um valor exato, é perfeita. Mas, se eu tirar o limite, então o que está do lado direito e do lado esquerdo, sem o limite, né, passa a ser aproximado, não é mais igual, é aproximado. Tá? Perceba aí que o gama de tk-1 mais o delta tk, que estava na parte de cima da fração, aí no limite, eu troquei por gama de tk. Né? Eu acho que é bem claro. tk é o tk-1 mais o delta de tk. Né? Então, ficou essa expressão aí, o gama linha de tk menos 1 será aproximadamente o gama de tk menos o gama de tk menos 1 dividido por delta tk. Qual é meu interesse com isso? Perceba que o que está em cima na fração, eu vou colocar isso, vou isolar e deixar isso de um lado só. Vou passar o delta tk para o outro lado, multiplicando. E aí você ganha essa expressãozinha aí. Ó. O gama de tk menos o gama de tk menos 1 será aproximadamente o gama linha de tk menos 1 vezes o delta tk. Show? Eu poderia chamar isso aí, e o livro faz isso. Ele chama isso, essa subtração que há do seu lado esquerdo, ele chama de delta z. Ele vai chamar de delta z quando a gente for falar da função z lá de números complexos, tá bom? Lembre-se disso. Por enquanto nós não temos z aqui, é tudo real, nós estamos de volta ao mundo real, tá bom? Então, eu poderia chamar então de delta gama, tá? O lado esquerdo. Não vou fazer, eu vou deixar como tá, porque eu defini, se vocês lembrarem, o dk, ele é o gama de tk menos o gama de tk menos 1. Bacana? Então eu vou trocar isso daí por essa expressão que eu obtive. Show? Estamos fazendo isso por acreditar que assim fica mais fácil, fica melhor. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Tudo isso que eu estou fazendo aqui foi feito lá no curso de cálculo 3, tá bom? Nada de novo. Não há nada novo aqui. E vocês não serão cobrados por isso daqui. Tá? Eu só quero que vocês entendam como foi criado, como o conceito nasceu, porque a gente vai pegar essa ideia e vai jogar lá para as funções complexas. Show? O vetor força, FK, continua igual, não mudou nada. O trabalho continua sendo a mesma coisa, FK interno com DK. Eu só vou agora pegar e trazer o que a gente descobriu para o FK e o que a gente descobriu para o DK e vou colocar tudo isso aí junto numa sopa só. Bacana? Então eu tenho uma aproximação para o trabalho naquele
arco de curva, né, que poderia ser obtido tão simplesmente como a função f calculada no gama de tk menos 1, produto interno com a derivada do gama no tk menos 1 multiplicado pelo delta tk. Tá? Repito, isso aí seria uma aproximação do trabalho executado, do trabalho realizado. Show? Então, se eu quiser falar agora no trabalho total, ou seja, agora, né, estamos aumentando o nosso grau de audácia, né, e vamos tentar pensar aqui no trabalho total. Ou seja, quero agora pensar no percurso completo da minha curva, lá do gama de T0 até o gama de Tn. E aí, a primeira resposta, né, seria, professor, aproximadamente é só você somar cada um dos trabalhos realizados em cada arco. Então, tal 1, mais tal 2, mais tal 3, até chegar no tal n. Simples? Né? Eu posso pegar essa expressão que está aí e reescrever ela de uma maneira mais reduzida. Vocês odeiam isso, né? E você podia ficar desse jeito que está aí, né? Tá 1 mais tá 2, está tão bonitinho, tão simplesinho, não está complicando minha cabeça, né? Mas vocês vão complicar, né? O professor gosta de complicar e tal, e é inevitável, a ideia não é complicar, é simplificar. O matemático entende que expressar assim é mais simples do que a que estava antes, tá bom? Mas vocês vão entender que isso é necessário. Então, é o somatório com K variando de 1 até N dos tal K. Ok? E aí eu vou pegar o tal K, que a gente obteve no slide anterior, e vou colocar ele aí. Estão lembrados? Se não estão lembrados, volta aí, 2 minutinhos a fita. Vocês vão relembrar a expressão que eu obtive para o tal K. Tá ok? E aí, esse seria o trabalho, uma aproximação para o trabalho total. O que é que eu faço para que a minha aproximação deixe de ser aproximação e passe a ser exata? Eu acho que essa respostinha aí vocês já estão acostumados com essa pergunta e já estão com a resposta na ponta da língua aí para dar, né? Professor, é só fazer o limite. Faça o limite do quê? Que limite, né? Não, o senhor pega aquela partição que tinha lá atrás e faz ela bem pequenininha, bem, né? A maneira de dizer isso é: pegue o máximo, né, a amplitude, o delta t, e faça ele tender a zero. Se o máximo vai tender a zero, significa que todos que são menores vão juntos. Então, o trabalho, de maneira exata, ele é o limite. E aí, quando você estuda lá no cálculo 1, vocês hão de se recordar que esse limite aí horroroso, na verdade, ele ganha um nome especial, né? Qual é o nome especial? Isso aí, na verdade, é a integral de Riemann, né? De A até B. Por que A até B? Lembre-se, os ΔTKs estão, né, quando você soma todos, você está percorrendo o intervalo de A até B. É onde mora o T. Né? Se você está percorrendo, você está falando de todos os ΔTKs nesse somatório, então eu estou falando no intervalo de A até B. Né? E aí o que tem dentro do somatório é o f de gama de tk menos 1. Se os intervalos vão ficar bem pequenininho, significa que esse tk menos 1 vai percorrer todos os t's, de A até B. Então eu posso dizer que ali, onde estava f de gama de tk menos 1, vai se tornar f de gama de t. A mesma observação para o gama linha. Tá? Vai ficar gama linha de t. E o delta tk vai se tornar bem pequenininho, e aí nesse caso, no limite, a gente chama isso de delta t. Show? Então, isso aí é uma integral de Riemann. Integral de Riemann, real, tudo real, não tem nada de complexo aí. Não estamos falando de números complexos nesse momento. Tudo bem? Aí, veja, se você está falando, você está interpretando a função f como um fluido, como um fluxo,
faz sentido interpretar o resultado dessa integral aí como trabalho. Mas, se você não está interpretando isso como fluido, se a sua função tem outro sentido, outra interpretação, então a gente chama isso aí de simplesmente de integral de linha. Né? Então retira do contexto a ideia de trabalho. Né? Não é que a professora deixou de ser trabalho, não. A ideia de ser trabalho só vai ser quando você está interpretando a sua função como um fluido, como um fluxo. Então é trabalho. Mas se não tem essa interpretação, então a gente chama somente de integral de linha. E aí, veja a notação que está do lado esquerdo. Né? Você tem uma integral, essa integral ela tem não é um extremo, a gente coloca aqui como um índice aí, é a curva, a gama. F de x e y, né, para indicar que a função é de duas variáveis, e um d gama. O que é esse d gama? Tá certo? Aí, quando você está estudando lá a integral de linha, né, isso aí vem como uma fórmula. Né? A integral, né, de f de gama sobre a curva gama, como é que se calcula? Transforma isso numa integral de Riemann. Qual é a integral? De a até b, f de gama de t, gama linha de t dt. Tá certo? Quando eu estou dando o curso de cálculo 3, eu costumo a fazer um paralelo, assim, não é que isso exista ou que seja real, mas assim, é como se você pudesse interpretar como se você estivesse fazendo uma mudança de variável. Qual é a mudança de variável? Eu estou trocando xy por gama de t. Né? E aí quando você faz uma mudança de variável, você tem que jogar o jacobiano, não é isso? Quem é o jacobiano da minha mudança de variável? Se você está trocando o xy por gama de t, o jacobiano é o gama linha de t dt. Então, se você interpretar como mudança de variável, fica muito simples você lembrar essa regra aí. Fica imediato. Tudo bem? Bom, era tudo que eu tinha para falar a respeito de integral de linha. Agora eu quero que vocês olhem para essa definição aí, para essa expressão, memorizem e vejam o seguinte, olha, memorizaram? Vou passar para frente. Sabendo disso, nós vamos definir o que vem a ser a integral f de z dz. Veja, estamos retornando para os números complexos. Suponha agora que f é uma função contínua, ela está definida sobre uma curva suave gama. Essa curva gama possui uma parametrização que eu vou chamar de z de t. Z de t vai ter uma parte real x, uma parte imaginária y, né? X de t mais y de t. Esse t estará variando de a até b. Perceba que é um paralelo completo com o que foi feito lá para as funções de duas variáveis. Tá? Ó, f agora é uma função complexa. E z de t é uma curva complexa. Tá? Mas tudo isso é no plano. E aí a integral de f de z dz sobre a curva gama, veja que é a mesma notação, tá? Vai ser igual a integral de a até b, f de z de t, z' de t, dt. O que mudou aí da definição que eu mandei vocês memorizarem agora há pouco? E essa daí. Nós não temos um produto interno. Tá? Na definição de integral de linha, né, você tinha f de gama de t, pontinho no meio, que era o produto interno, gama linha de t dt. Esse pontinho não existe mais. Por que não existe? Porque o pontinho lá foi o único jeito que a gente achou para que eu pudesse operar um vetor com outro vetor. Tá certo? Né? Eu não tenho um produto, né, entre vetores, como nós temos aqui. Mas você usou um produto, sim, lá o produto que nós tínhamos é o produto interno. O conjunto dos números complexos, ele nasce a partir de um produto. Então, a nossa integral vai usar esse produto que os números complexos possuem. Então, f de z de t
multiplicado por z' de t, aí é o produto complexo. F de z de t é um número complexo, z' de t é um número complexo, tá certo? E aí, quando você faz o produto f de z de t por z' de t, o que você tem é um número complexo. Significa que o resultado dessa integral aí é um número complexo. Professor, pode dar um número real puro? Pode, se a parte imaginária for zero. Pode dar um imaginário puro? Pode, se a parte real for zero. Pode dar um número que tenha parte real? Pode. É uma integral. Você está percorrendo uma curva. Em cada curva, você tem um ponto, que é um número complexo, e sobre ela você tem uma imagem, que é um número complexo. Você está pegando o z', que seria o vetor tangente da curva, e multiplicando pelo vetor imagem no ponto da curva. Professor, já que não é mais produto interno, então eu posso dizer que não é mais trabalho. Verdade. Não temos a interpretação dessa integral aí como trabalho. E teria uma interpretação danada que não... A gente pode... Eu posso lhe dar a minha interpretação, como eu vejo, tá entendendo? Mas você não vai encontrar em lugar nenhum, não vai encontrar em nenhum livro, até porque a integral ela não é explorada nesse sentido. Até onde eu estudei, sabe? Até onde eu não... eu só conheço o curso nível 1 de números complexos, eu não conheço o curso nível 2 de números complexos, né? Vale a pena se perguntar se há essa interpretação. Eu acho que há. Qual é, professor, a interpretação? Veja, vocês estão lembrados do o que significa o produto de dois números complexos? Se vocês voltarem lá no início, vocês vão relembrar que é o seguinte, olha, quando você multiplica um complexo por outro complexo, significa que você pode ver isso como uma transformação. Um está agindo sobre o outro. De que forma? Representa, se o número, um deles ele tem módulo 1, né, norma 1, módulo 1, significa que ele é uma rotação. Então, quando você multiplica um número Z1 por um Z2 e esse Z2 tem módulo 1, significa que o Z2 vai rotacionar o Z1 por um ângulo que seria o argumento desse vetor Z2, desse complexo Z2. Não é assim? Professor, e se ele não tiver norma 1, o que ele significa? Bom, ele significa uma rotação mais uma mudança de escala. Certo? Se a norma dele for maior que 1, ele gira e amplia. Se a norma dele for menor que 1, o módulo dele for menor que 1, ele gira e contrai. Tá certo? Então, o que essa integral poderia ser entendida, você poderia interpretar, é se o fluxo ele está agindo sobre aquele ponto do fluido, se ele tem uma rotação e se a força ela atua no sentido de expandir. Aí você pensa assim, professor, mas fica sem sentido, porque eu estou percorrendo uma curva. Faz mais sentido se você pensar numa curva fechada. Uma curva fechada, por exemplo, se você imaginar um círculo. Então, a minha integral ela estaria avaliando se na borda daquele círculo está havendo uma rotação. Imagine que o meu círculo fosse uma moeda. Essa moeda estivesse sendo levada sobre a ação do fluido. Aí, assim, não pense numa moeda não, mas imagine que você desenhou o círculo sobre a água. Imagine que você botou um pó, como os árbitros fazem no campo de futebol, quando eles vão marcar o ponto de chutar a falta, né? Eles não desenham lá um círculo. Imagine que você pudesse fazer isso sobre o fluido, né? Pega lá um spray e desenha um círculo perfeito. E aí o seu fluido vai levar aquele círculo, né? Então, o que a minha integral está medindo é, o meu círculo vai girar, né? Se o, ele vai ampliar, ele vai reduzir. Então, o resultado dessa integral mede essas duas coisas.
Tá certo? Como é que eu posso saber se girou e se ampliou? Pronto, você vai pegar o resultado dessa integral. O resultado dessa integral vai ser um número complexo. Aí você calcula a norma. Se a norma for maior que 1, ampliou. Se a norma for menor que 1, ele contraiu. Tá bom? Depois você pega o argumento desse número. Tá certo? Aí o argumento desse número vai dizer se houve um giro. Se o giro foi para frente, foi para trás. Então, essa é a interpretação que eu tenho. Eu, Edson, professor Edson, tenho essa interpretação. Aí você vai procurar nos livros. Não conheço. Agora sim, meu conhecimento só vai até os livros nível 1. Os livros nível 2, eu não. Até os livros nível 1, na parte de interpretação, quando vai para fluido, eu paro. Tá certo? Ainda não, a minha curiosidade não bateu, não. Tá? De repente vocês possam ter uma curiosidade aí e ir mais além. Tenho certeza que vocês, como alunos de engenharia, terão que fazer essa interpretação, tá bom? O uso dessas integrais ele é mais para a parte de engenharia elétrica, né, em campos magnéticos, né, campo de energia, campo de força, né, gravitacional, essas coisas. Então, de repente, vocês vão ter uma interpretação. E se um dia vocês tiverem, se puderem trazer para mim, eu agradeço. Valeu? Então, olha, a partir de agora sabemos fazer integral. Sim, aí o nome não podemos chamar de integral de linha, tá? Integral de linha é, se você pegar e colocar um produto interno aí, virou integral de linha. Tá bom? Como é o nome que a gente vai dar para isso daí? Integral de contorno. Tá? É a maneira que ele usou, que os livros usam para diferenciar a integral de linha para a integral de contorno. Integral de linha tem o produto interno, integral de contorno não tem. Integral de linha, nós estamos falando de funções de duas variáveis com funções reais. Integral de contorno, nós estamos falando de funções complexas. Só isso, não é bom? Mas a maneira de fazer vai ser, você vai ver que é exatamente muito parecido. Então, se você sabe integral de linha, pode bater no peito e dizer eu também sei integral de contorno, porque não muda nada. Tá bom? Então, veja, as propriedades, olha só que interessante. Suponha que você tem duas funções, né, f e g, essas funções contínuas no domínio de interesse, né, que eu estou chamando de ômega, e gama uma curva suave, totalmente contida no conjunto ômega. A palavra suave vai se repetir várias vezes, tá bom? O que significa suave? Suave é que possui derivada e a derivada é contínua. Tá bom? Não, é a maneira bonita de dizer. Suave. Suave é mais legal, né? Então, a primeira propriedade diz o seguinte, olha, se você está fazendo a integral de contorno sobre a curva gama, e dentro a função do seu interesse é k vezes f. Pega o k, pode pôr ele para fora. Essa é a propriedade, vocês sabiam, em todas as integrais essa propriedade vale. Integral dupla, integral tripla, integral de linha, integral de superfície, todas. Integral de rima. Tá bom? Então, aqui também seria igual. A rigor teríamos que demonstrar, volta lá para aquele somatório e você vai ver que se no somatório você aparece um K, você pode botar em evidência e botar ele para fora do limite e vai ficar desse aqui. Tá bom? Nós não estamos definindo propriedades. Essas propriedades são verificáveis. Tá? Segunda propriedade, se você faz a integral da soma ou da diferença, o resultado é equivalente a você fazer cada uma das integrais e somar ou subtrair, conforme seja a sua necessidade. Bacana? Outra propriedade que também é válida em todas as integrais, aqui nada de novo. Terceira propriedade é o seguinte, olha, se a minha curva ela não é suave, mas eu consegui escrever ela como dois trechos suaves, então suponha que a minha curva gama, eu possa construir ela como a união entre gama 1 e gama 2. Tá? Aí gama 1 é suave, gama 2 é suave. Então, eu posso fazer a minha integral, né, sobre a curva gama, de que forma? Faz a integral sobre a curva gama 1, faz a minha integral sobre a curva gama 2 e soma. Lá na integral de Riemann, você poderia pegar o seu intervalo,
dividir ele em dois, faz a integral num pedaço, faz a integral no outro e soma. É a mesma coisa. Aqui nós não temos um intervalo, nós temos uma curva. Então significa que eu posso quebrar a minha curva, fazer a integral num pedaço, fazer a integral no outro pedaço. Tá? Aí o que está sendo dito aí é, se a curva não é suave, eu posso fazer isso. E se é suave, posso muito mais. Só que não há necessidade. Tá bom? Uma outra característica, propriedade, né, é o seguinte. Eu falei lá atrás, nas nossas primeiras aulas, quando a gente estava procurando aprender a parametrizar curvas, que haveriam momentos em que você saberia fazer a parametrização num sentido, mas não saberia no outro. Ou sabe, mas vai ficar complicado e nenhum dos sentidos é muito óbvio fazer, no outro sentido não é tão óbvio. Então, e eu falei lá atrás, não sei se vocês vão lembrar, que você pode pegar a parametrização que você sabe, a que é imediata, e guardar ela. Não se preocupe se está sendo pedida no outro sentido, mas você sabe fazer num sentido diferente, pega a que você sabe e guarda. Por quê? Está aqui a resposta para o seu porquê, é esse item 4. Nós vamos precisar parametrizar a curva para fazer integral. Não há outro motivo aqui nesse curso. E aí, vamos supor, eu quero que você faça a integral, né, na curva gama, e eu não sei encontrar a curva gama. Eu sei encontrar a curva no outro sentido. Perceba aí que nós vamos denotar a curva no outro sentido por menos gama. Tá? Então, a partir de agora, quando vocês encontrarem assim, gama, indicando uma curva, ou no índice de uma integral aí, no extremo de uma integral, menos gama não significa que você está pegando a curva e está multiplicando por menos 1, não tem nada a ver. Menos gama significa a mesma curva, só que no sentido contrário. Tá ok? E aí o teorema, essa propriedade, né, ela diz o seguinte, olha, calcula a integral na curva gama. Calcule a integral na curva menos gama. Qual é a diferença que há entre uma e outra? É o sinal. Tá bom? Então, se você encontrou a curva no sentido que não era o desejado, e a pergunta é a integral na curva no outro sentido, então você faz o seguinte, calcula a integral no sentido que você tem na mão, multiplica por menos 1 e esse vai ser o resultado da pergunta que se quer. Bacana? É o que está dito aí. A integral sobre a curva menos gama é menos a integral sobre a curva gama. Tá bom? Para a gente sentir o gosto dessas integrais, vamos testar aqui um exemplozinho básico. Tá? Suponha que você foi pedido, né, integral de z mais 1 sobre z dz. Tá ok? E aí sempre vai ser dado a você a curva, vai ser dito, e aí é onde geralmente aperta o sapato de vocês. A curva ela é dada de uma maneira mais ou menos textual, né? Você vai ter que ter uma noção do esboço dessa curva e em seguida saber parametrizar, tá? Eu acredito que tenha dado todas as parametrizações que vão cair nesse livro aqui. Então, não está se sentindo seguro, volta lá na nossa aula, onde eu não vou saber dizer qual foi, mas tem uma, e vê lá as parametrizações, tá bom? Então, ele diz aí, a curva gama é o lado direito do círculo de raio 1, começando do ponto z igual a menos i e indo até z igual a i. Isso aí ele está dizendo o sentido de percurso. Né? Aí o gráfico, o desenho é esse daí, que está do lado direito. Tá ok? E se vocês lembrarem, uma parametrização possível, veja, parametrizar existem zilhões de maneiras, né? A minha não é a única, você pode parametrizar de outro jeito, tá bom? Então, essa daí é uma. Por isso que eu vou sempre colocar assim, uma parametrização possível, essa daí. Mas, professor, se eu encontrar outra parametrização, a integral tem que dar o mesmo resultado. Tá bom? Se não der, é porque está errado. Tá? Então, seja lá qual for o jeito que você aprendeu a parametrizar, se parametrizou correto, está valendo. Tá bom? Então, a parametrização seria E elevado a IT. Né? Lembram disso? Mas, professor, a gente sempre parametrizava círculo usando seno e cosseno.
Veja que é isso daí, né? Se você lembrar, e elevado a it é cosseno de t mais i seno t. Eu estou chamando o x de cosseno de t e o y de seno de t. Coordenada polar. Certo? E o t, ele é o ângulo. Então, se ele é o ângulo, ele começa em menos π sobre 2, ou seja, no ponto menos i, e vai até o ângulo π sobre 2, chegando ao ponto i. Legal? Então, né, eu vou substituir na minha integral, seguindo a regra, né? F de gama de t, veja que a minha função é f, ela não está explícita aí, mas eu espero que vocês saibam dizer quem é a função f. Tá? F é o z mais 1 sobre z. Então você vai fazer f de z de t, ou seja, você vai substituir o z de t na expressão do f. E o dz é o z' de t dt, que é o jacobiano, né? Tá lembrado? Quanto é a derivada de z' de t? Se respondam isso antes de passar para o próximo slide, tá bom? Vai ser e elevado a it, a derivada da exponencial, regra da cadeia, a derivada do it vai ser i. Show? Então, usando a definição, né, a integral de z mais 1 sobre z vai ser de menos π sobre 2 até π sobre 2, é onde varia o t. Aí fica o e elevado a it mais 1, porque substitui o z por e elevado a it. Embaixo, e elevado a it. E ao lado fica o e elevado a it vezes i, porque é o dz, né? O z' de t dt. Tá ok? Aí, bom, nessa expressão aí, na primeira linha, você vai cancelar o e elevado a it que está do lado direito com o e elevado a it que está do lado de baixo. O i está multiplicando todo mundo, você põe para fora. Estamos integrando normalmente, como sempre fizemos. Não tem dificuldade. Tudo bem? Aí, você vai agora me dizer quem é a primitiva de e elevado a it. Professor, mas eu nunca estudei primitiva envolvendo números complexos. Verdade. Mas você vai fazer um exercício aí bacana, simplesinho, né? Um exercício de memória. Quem é que eu derivo que dá e elevado a it? A pergunta é a mesma, é exatamente a mesma maneira. Se você derivar e elevado a it, quanto dá? A derivada de e elevado a it vai ser e elevado a it vezes i. Bom, eu não gostaria de ter esse i aí, né? O que eu faço? Você pode dividir por i. Ou você pode multiplicar por menos i. Se eu multiplicar por menos i, vai ficar menos i vezes i dá 1. Ou seja, né, a primitiva de e elevado a it é e elevado a it sobre i, ou e elevado a it vezes menos i. Tanto faz. A primitiva de 1 é t. Professor, não entendi não, professor. Pega esse menos i, e elevado a it e deriva. Aí você vai ver que, quando você derivar, vai voltar para e elevado a it. É o sentido de integrar. É encontrar a primitiva. A rigor, não mudou nada, porque i é uma constante. Tá? Então, se você sabia fazer a integral de a primitiva de e elevado a 2t, e elevado a 3t, então você sabe fazer a primitiva de e elevado a it. É a mesma coisa. Não entendi por que esse menos i ficou do lado aí, professor. Na minha cabeça era embaixo. Põe embaixo. Não tem problema não. Dá a mesma coisa. Tá bom? Lembre-se que 1 sobre i, como é que você faz esse cálculo? 1 sobre i. Aí você multiplica por i em cima e embaixo. Né? Se você multiplicar por i em cima e embaixo, vai ficar menos 1. O que eu fiz foi multiplicar por menos i em cima e embaixo. Vai ficar 1. Show? Bom, aí você vai agora substituir entre menos π sobre 2 e π sobre 2. Né? Eu vou manter esse i em evidência. Coloquei a minha expressão no π sobre 2, tá? Aí ficou menos i elevado a i π sobre 2 mais π sobre 2, menos agora a expressão no
π sobre 2. Esses sinais estão todos positivos porque eu já fiz a relação do sinal e tinha menos de mais aí, ficou menos com menos, deu mais em todos. Vou juntar esse π sobre 2 com o outro π sobre 2, vai dar um π. E vou distribuir o i agora em todos os termos dessa expressão. I vezes menos i dá 1. Tá? I vezes i dá menos 1, é i quadrado. E i vezes π dá iπ. Aí, para finalizar, você vai lembrar o que vem a ser e elevado a i π sobre 2. Né? O cosseno de π sobre 2 mais i seno π sobre 2. O que vem a ser e elevado a menos ip sobre 2 é o cosseno de π sobre 2 menos i seno π sobre 2. Faz a relação de síntese sinal, porque tem um menos aí fora. E aí você pode simplesmente cancelar esses cossenos aí, ou cosseno de π sobre 2 é 0, seno de π sobre 2 é 1, e aí vai sobrar um i com outro i, 2i, e vai sobrar esse ip. Ficou 2i mais ip. Bota um i em evidência. Acabou-se. Bacana? Não tem novidade não. Se você lembra como fazer integral de linha, você sabe fazer integral de contorno. Tá bom? Para finalizar, tá? Tem uma observação que eu vou colocar aqui. É o seguinte, olha. Essa observação ela vai ser usada lá na frente na hora de provar alguns teoremas, mas a rigor vocês não vão usar ela em canto nenhum. Vocês vão precisar de lembrar quando eu usar. Tá bom? Então veja só. Suponha que você tem uma função contínua, né, sobre uma curva gama, e sabe-se que essa função em módulo ela é sempre menor do que um certo m. Esse m é um número real aí. Tá? Ela possui essa qualidade sobre a curva. Não estou dizendo que o módulo dela é m para todo, é menor ou igual a m em todo lugar, mas isso é verdade para qualquer ponto sobre a curva. Então, se eu calcular o módulo desse somatório, veja que esse somatório aí não cai do céu, tá? Esse somatório é o somatório que aparece na integral, na definição da integral. Estão lembrados lá de trás? Né? Só que isso aí seria para uma função complexa. Então você viu esse somatório com a função gama de t. Né? A curva gama de t, e agora eu estou trocando a gama de t por z de t. Tá ok? Então, esse somatório aí, eu vou usar as propriedades que eu sei, né? Veja, é uma soma de n termos. Aí você vai usar o teorema da desigualdade triangular, né? O módulo de A mais B é menor ou igual que o módulo de A mais o módulo de B. Só que eu estou fazendo isso aí para um módulo de n coisas. Então vai ficar menor ou igual que a soma dessas n coisas em módulo. Aí o módulo que está agora dentro do integral, você vai transformar num produto. Apareceu o módulo de f de z, aí você vai usar o seu conhecimento, a sua hipótese, que seja menor ou igual a m. Ficamos com o z' de tk, né? Delta tk. Vocês lembram que eu falei num delta z lá atrás? Olha lá aí. Mas professor, não lembro não desse delta z. A maneira mais simples de você aceitar o que eu vou fazer agora é o seguinte, olha, se você fizer z' de tk menos 1, isso será a próxima, imagina aí, ou então escreve aí no papel, tá? Z' de tk menos 1 é aproximadamente igual, tá certo? O delta z sobre delta t. Concorda? Aí você pega o delta z, deixa ele quieto, o delta t k, que está embaixo, passa ele multiplicando. Então você vai descobrir que o delta z é z' de tk menos 1 vezes delta z. Professor, o senhor está falando num delta z que eu nunca ouvi falar. Delta z é o percurso que você faz quando eu movo o t lá no lado esquerdo. Né? Eu movi o t por um delta t. Quanto é que move o meu z aqui sobre a curva?
Entendeu? Esse é o ΔZ. E aí, fazendo a continha, o ΔZ é exatamente Z' de TK menos 1 vezes ΔT. Show? Botei o M para fora, né? Porque você está somando M, N termos, em cada um tem um M, então botando em evidência. Né? Ficou o módulo ΔZK. E aí, o que acontece se você soma todos os comprimentos dos arcos de uma curva? Né? A minha curva tem K arcos, cada um deles é aproximadamente o ΔZ. Somando todos, eu vou ter o comprimento da curva, que eu estou chamando de L. Tá bom? Isso me diz o seguinte, olha, esse somatório, esse módulo inicial é menor ou igual a ml. M, o valor da constante, e L, o comprimento da curva. E eu peguei aí sem o limite, significa que se eu passar o limite, isso aí continua sendo verdade. E passando o limite, o que você tem dentro desse módulo é a integral. Tá bom? Isso é uma maneira de dizer, olha, se a minha função, ao percorrer os pontos da minha curva, ela tem um valor máximo, significa que essa integral em módulo é esse valor máximo multiplicado pelo comprimento. É igual não, é menor. É uma maneira de encontrar um máximo para o valor do módulo da minha integral. Então, essa é um teorema. Tá? Esse teorema é chamado de desigualdade ML. Então nós vamos usar isso mais na frente, num teorema importante. Tá? Fiquem tranquilos. No livro tem exercícios a respeito disso, mas eu não vou cobrar de vocês esses exercícios. Vou esperar que vocês só lembrem disso quando eu usar na demonstração de um teorema que vem aí no futuro. Tá ok? Por enquanto, por hoje, né, é só. Ficamos por aqui e até a próxima aula. Um abraço, fiquem todos com Jesus.